Olá, queridos alunos. Agora vamos resolver um outro problema que vai envolver o conceito de força de atrito, tá? É um outro tipo de força, uma força que ela vai ter uma condição para calcular ela. E vamos rever essa força através desse problema. Olha o que o problema vai falar. Alguns vídeos curiosos da internet mostram derrapagens em estradas escorregadias. Vamos comparar a distâncias que um carro que se move a uma velocidade inicial de 10 metros por segundo, convertendo para quilômetros por hora 36 quilômetros por hora, percorre até parar em uma pista seca em uma pista horizontal coberta de gelo. Caso mais divertido, em uma ladeira coberta de gelo. Que distância o carro percorre até parar se o coeficiente de atrito vale 0,60? 60 não tem unidade, esse coeficiente de atrito. Um valor típico para os pneus em um bom estado na rua asfaltada. Vamos supor que as rodas estão travadas e que o carro está se movendo no sentido positivo do eixo. Bom, então você tem um carro, né? E o que vai acontecer? Esse carro se move com uma velocidade inicial, ele fala essa velocidade é 10 metros por segundo. O carro se move com a velocidade de 10 metros por segundo. Numa pista que tem um coeficiente de atrito de 0,60. O que ele quer saber? Ele quer saber qual é o deslocamento que esse carro está fazendo. Se a gente olha as forças que estão atuando nesse carro, a gente vai ter a força gravitacional, né? A gente vai ter a força, a gente vai ter também a força, a gente vai ter também a força normal que está atuando no carro, né? A força que a superfície faz no carro, e vai ter a força de atrito. Bom, a força de atrito é aquela força que é sempre contrária à tendência de movimento. Então, se o carro está se movendo para cá, a força de atrito vai estar atuando no sentido oposto. A tendência da força de atrito, como o próprio nome fala, é se opor ao movimento do corpo. E como é que se calcula essa força de atrito? Vamos escrever aqui. Vou pegar aqui esse texto aqui que vai me facilitar. A força de atrito, tá. A força de atrito, força de atrito. A força de atrito, ela vai ser o coeficiente de atrito, tá certo? Ela vai ser o coeficiente de atrito. Vou botar aqui FAT. FAT. Ela vai ser o coeficiente de atrito vezes a normal. Vezes a normal. Então, a força de atrito vai ser o coeficiente de atrito vezes a normal. Então, olha só, no caso desse problema, é só a gente parar para pensar o seguinte. Esse carro, ele não tem movimento aqui na vertical. Então, a força normal e a força da gravidade são iguais. Ou seja, o meu Fn, o Fn aí do problema, tá? O Fn aí do problema é igual a é igual ao Fg, é exatamente igual. E aí o que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte, mg, bom, a gente não tem o valor da massa desse carro, ele não foi dado, mas o valor da gravidade a gente tem, tá? O valor da gravidade vale 10. Então, isso aqui no final vai ficar 10m, se a gente supõe que o valor da gravidade é 10m. Bom, e aí se a gente tiver que calcular a força de atrito, substituindo ali, ó, no caso do valor da força normal, vale 10m, o coeficiente de atrito é 0,6, que ele fala lá no problema, vezes 10m. Então a gente vai ter que a força de atrito será isso aí, ó. Vai ser 6m. 6m a força de atrito.
O M é a massa, né? Não podemos esquecer que esse M aí é a massa. O problema aqui é que você calcule o deslocamento que esse carro aqui faz. Bom, nesse problema aqui, é um problema onde a velocidade ela é constante. Se a velocidade é constante, a gente pode aplicar para esse problema, por exemplo, a equação de Torricelli. A gente pode aplicar para esse problema a equação de Torricelli. Então, a gente teria aplicando a equação de Torricelli, né? A gente teria aplicando a equação de Torricelli, a gente teria o seguinte: V final ao quadrado, né, é igual V inicial mais 2 vezes A vezes o deslocamento. Bom, a gente já tem a velocidade final, porque se o corpo vai parar, a velocidade final vale zero. A gente já tem a velocidade inicial. A velocidade inicial está aqui, vale 10 metros por segundo. E a gente quer achar o deslocamento, então a gente precisa da aceleração. Bom, como é que a gente vai achar essa aceleração? Se a gente para olhar aquele problema ali, a gente para olhar esse problema ali, a gente vai ver o seguinte, que no eixo X, né? No eixo X, ou seja, na horizontal, a força resultante, ela vale zero. A força resultante vale zero. Aliás, a força resultante é a força de atrito, tá bom? A força resultante é a força de atrito. E aí, o que que a gente teria? Massa vezes aceleração, né? Só fazer devagar aqui. Então, a força resultante seria a FAT. E a força resultante é massa vezes aceleração. Só que a FAT, a gente sabe que a expressão da FAT é 6m. E aí, se a gente corta o m com m, o nosso A fica sendo 6 metros por segundo ao quadrado. Temos, então, a aceleração. Então, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai substituir os dados aqui. Quem é a velocidade? Zero. Então, ficaria, se eu botar aqui zero, a velocidade final é zero ao quadrado. A velocidade inicial é 10 ao quadrado. Tá bom? E aí, o A, quem é o A? O A é 6. Agora, só tem um detalhe aqui, que a força de atrito vai tentar parar esse carro. Ele vai parar esse carro. Então, ela está contra o movimento. E aí, a gente coloca aqui que essa aceleração tem um sinal negativo. Coloca aqui que ela tem um sinal negativo. Então, vai ficar assim resolvendo. Assim resolvendo. 0, 100 ao quadrado, menos 12, né? Menos 12. Então, vai dar 12D igual a 100. Aí eu vou passar esse 12 dividindo 100. Né? Eu dividir esse 12 por 100, certo? 100 dividido por 12 vai dar 8,3. 8,3. Então vai ficar 8,3 metros. Então tá aí o deslocamento que você vai ter, que o carro vai fazer nessa situação. Bom, próximo problema a gente vai fazer um problema que vai envolver movimento circular. Aconselho vocês verem um vídeo para a gente retornar a questão de movimento circular. E espero vocês lá. Grande abraço.